Aleluia. Glória, glórias a Deus. Alguém pode aplaudir a Ele, dar aleluia, dar glória, louvar a Ele. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe o ministério de louvor em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Deus vai continuar a falar e tratar os nossos corações através da palavra dele. Palavra que nunca voltou, não volta, jamais voltará vazia, antes de realizar aquilo que de fato que apraz o coração dele para as nossas vidas nessa noite. Com alegria quero chamar o pastor Paulo Paz, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, em nome de Jesus, que vai estar trazendo a palavra nessa noite, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja, amém. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, amém. Graças a Deus. Antes de irmos para a palavra, eu quero só dar um aviso, né, muito importante. Na verdade, eu quero agradecer. E na última Santa Ceia, o pessoal nos ajudou muito com as primícias. A gente conseguiu atender algumas famílias. Quero agradecer também a alguém que na semana passada nos abençoou com uma cesta básica. E a gente pôde socorrer uma casa que nesse momento nem servem a Deus, mas uma família muito necessitada. Então eu não sei quem trouxe, não estou perguntando, né? Porque eu sei que Deus é que vai recompensar essa vida. Eu sei que alguém trouxe uma cesta básica aqui. E aí comentei com a minha esposa, orei ao Senhor e até falei assim, vai chegar a pessoa certa que vai ter necessidade. Né? E depois de alguns dias, Deus apareceu uma pessoa necessitada e eu fiquei muito feliz porque a igreja ajudou alguém. Amém? Você ajudou alguém. Então que Deus venha abençoar grandemente essa pessoa, esse membro, né, no nosso meio que nos abençoou pós-primícia com uma cesta básica. Então Deus já sabia que aquela pessoa ia precisar, aí Deus tocou no coração de alguém no meio do povo, né, e esse alguém trouxe. Amém? Então que Deus possa abençoar. Porém, domingo é Santa Ceia. Amém? Né? E assim, nós temos a nossa primícia no domingo. Então vamos continuar nos esforçando, porque quem comeu, comeu, né? Seria tão bom se eu pudesse ir no mercado uma vez por ano. Oh, seria bom, né, Edu? Uma vez por ano ir no mercado assim, tranquilo, né? Mas quem comeu mês passado tem que comer de novo. E nós como igreja queremos continuar a abençoar vidas, tá? Queremos assim sempre no mesmo propósito, orando antes, observando muito, né? E sempre oração, né? O pastor sempre está orando nesse propósito. E a gente observa aqui, observa ali, e aí Deus vai direcionando. Então, mês passado eu quero agradecer que nós alcançamos algumas vidas e foi bênção. Amém? Então, agora essa semana, Santa Ceia domingo, né? 9 horas da manhã. Então, que você não esqueça de trazer sua primícia aí, de fazer o mesmo esforço que você fez na última Santa Ceia. Dobrado. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Amém? Deus tem uma palavra para nossas vidas. Amém? Por favor, loira. Amém? Todos acharam? Pode ficar sentado mesmo. Né? Nós estávamos aí, a maioria ficamos em pé adorando a Deus, então não quero sobrecarregar, mas eu quero que você esteja um coração de adorador para ler a palavra do Senhor com toda a reverência e com toda a alegria. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 8. Simples assim. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados limpos de coração, porque, deixa eu acertar aqui, né? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Amém? Melhorou aí? Eu não sei como é que está saindo. Para mim é que está bom. Amém? Quero agradecer também os irmãos aí que estão nos ajudando aí, né?
A gente vai deixar esse aviso para depois, por último. Então, diz a palavra do Senhor: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? A gente tem tanta curiosidade em nossas vidas, né? Mas que você seja curioso o suficiente para querer ver a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aqui estamos, Senhor Deus, em Tua casa de oração, Senhor Deus, para bendizer o Teu santo nome, buscar a Tua face a cada dia mais, e estamos aqui, ó Pai, com o nosso ouvido atentos ao Teu falar, que nós como igreja possamos ouvir a Tua palavra, que nós como igreja possamos viver a Tua palavra, que nós como igreja possamos andar conforme a Tua palavra. Nos ensina, Senhor Deus, a ser um cristão melhorado a cada dia, Senhor Deus. E sim, Pai, nós queremos ser limpos do coração, porque um dia nós queremos Te ver face a face. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como nós estávamos falando aqui, né? Todo ser humano, todos nós temos uma certa curiosidade. Eu não consigo enxergar uma pessoa que não tenha um mínimo de curiosidade. Tem aquelas pessoas bem desligadas, né? Mas eu creio que todos nós temos aquela... Eu não vou falar aquele lá que olha por cima do muro, né? E leva a latada na cabeça. Mas assim, né? Uma outra história, né? Mas todos nós temos um pouco de curiosidade, sim, né? E principalmente nos dias de hoje, né? Às vezes você está ali conversando com um colega e você ouve um barulho, alguma coisa, e você quer orar para o lado, você quer saber o que está acontecendo, né? Então, principalmente hoje, quando o celular toca, né? O WhatsApp faz plim-plim, ou o TikTok tem um sinalzinho, você fica ansioso para ver, né? Qual é a última. Então, que todos nós temos a grande vontade, como cristão, de vermos a Deus. E eu não estou falando da sua experiência particular com Deus. Porque eu creio que ainda nos dias de hoje, não só nos tempos antigos, né, não só no Velho Testamento, né, não só no Novo Testamento, mas eu creio que ainda nos dias de hoje, e eu quero que você creia nisso. Amém? Você vai entender. Eu quero que você creia nisso, que Deus ainda manifesta a glória dele. Amém? E que Deus faz presença, às vezes até tem um nome aí na teologia, como que é? Teofania, amém? Né? Eu ainda creio em teofania, eu creio que Deus possa manifestar assim, amém? Mesmo talvez, né, sendo pecador que somos, falho como somos, mas eu creio sim, e eu gostaria que você entendesse isso. Porque um dia nós vamos estar face a face com Deus. Amém? Haverá um grande dia, né, um grande julgamento, e você vai estar face a face com Deus. Mas eu quero que você não esteja face a face com Deus preocupado com esse grande dia, porque esse grande dia vai chegar para todo mundo. Bons e maus um dia verão a Deus. Mas só serão bem-aventurados os limpos de coração. Amém? Então entenda uma coisa. Ver a Deus, um dia todos vão ver a Deus. O bom e o mal. Porque há um julgamento. E nesse julgamento você vai ver a Deus. Mas eu quero que você veja Ele com o coração limpo. Porque vendo Deus com o coração limpo, você vai ver muito mais vezes. Amém? Porque a gente sabe que Deus teve tantas... os homens de Deus no Velho Testamento, principalmente, teve tantos momentos, relações com Deus, né? E não sei se você sabe, mas Moisés foi o ser humano que mais conversou com Deus. Não houve, quando você lê lá o livro de Deuteronômio, né, quando é a partida de Moisés, nos últimos versículos do livro, ele vai falar, não haverá e não houve homem que mais conversou com Deus. E eu estou falando de face a face praticamente. Amém? Não houve. Aí você fala assim, pastor, mas Jesus Cristo é o Filho. Nós estamos falando de homens, comedor de arroz e feijão como nós. Amém? Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus.
E nós, como cristãos, temos que aprendermos a ser limpos de coração. Então, é muito fácil falar assim, tem que ser limpo de coração para você ver a Deus. Mas a Bíblia nos ensina algumas situações, algumas coisas que nos ensina a ser limpo de coração. Amém? E como eu posso, pastor, ser limpo de coração? Uma das coisas primórdias é perdoar para ser perdoado. Amém? Ninguém é limpo de coração se você não perdoa. E aí só abrir aqui um link, se você é daquelas pessoas que ainda fala assim, quando eu sentir de perdoar, eu perdoo. Tá? O inimigo vai trabalhar para você nunca sentir nada. E aí, fica tranquilo, porque você nunca vai perdoar. Perdão é questão de atitude. Amém? Então, uma das formas que eu começo a limpar o meu coração, eu não sou obrigado a andar com certas pessoas, mas uma forma de limpar o meu coração é ministrando o perdão. E o perdão tem que sair daqui de dentro. Amém? Então, eu quero ser limpo de coração, eu tenho que trabalhar o perdão sobre o próximo. Amém? E o perdão, meu irmão, é mais fácil ser perdoado. Perdoar eu sei que é difícil. Porque cada um sabe onde pisou no calo. Eu sei o que doeu no seu coração. Ou o que doeu no meu coração. E a gente sabe a dificuldade para quem já teve uma decepção, para quem já teve uma mágoa, para quem já teve, alguém pisou no seu calo. A gente sabe como realmente é difícil perdoar. Então, só simples assim, não espera você sentir de perdoar. Trabalhe o perdão na sua vida. Amém? Ser limpo de coração também tem outros ensinos que a Bíblia nos ensina para me ser limpo do coração. Olha que interessante. Um dia, Jesus Cristo indo para Jerusalém, quando ele passa em Cafarnaum, ali por Cafarnaum e Galileia, ele passa por uma aldeia. Isso está lá no livro de Lucas, tá? Capítulo 18, versículo 16 e 17, onde eu quero chegar. Só para você entender. Tá? E aí Cristo indo para Jerusalém, quando ele passa ali por Cafarnaum, Cafarnaum, a região da Galileia, ele passa por uma pequena vilarejo, uma pequena vila, e ali acontece um grande milagre, 10 leprosos, olha que interessante, 10 leprosos, procuram ele, e você já sabe a história, e aí desses 10 leprosos, só um volta para agradecer. Então, sermos limpos de coração, é sabermos agradecer a Deus pelo que Ele fez, não pelo que Ele pode fazer. Amém? Quando eu sou grato a Deus pelo que Ele pode fazer, eu estou fazendo até uma barganha, eu estou fazendo uma troca. Amém? Não estamos falando de muito. Isso é outro dia. Amém? Então, daqueles 10 leprosos, todos receberam o milagre da limpeza de pele, Porque lepra é uma pele suja, uma doença. Então, aqueles 10 leprosos, todos eles receberam uma limpeza exterior, mas só os limpos de coração verão a Deus. Somente aquele que tem uma limpeza interior verá a Deus. Amém? E olha que interessante, essa limpeza interior começa na gratidão, no cumprimento de tudo. Porque Cristo cura os 10 e fala assim, agora vocês vão lá e se apresentam ao sacerdote, ou seja, respeita a lei que tem de Moisés. Cristo nos ensina a respeitar é bom. E aí eles vão lá, mas só um volta para agradecer. Então só um teve o coração limpo. Amém, igreja? E às vezes a gente está dentro da casa do Pai, curado de lepras, mas o coração ainda não está limpo. Amém? Olha que interessante. Olha como é profundo o capítulo, Você podia falar, eu poderia estar pregando aqui já direto em Lucas, no capítulo 18. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que realmente eu tenho que ter um coração de gratidão. Amém? E
a gente fala de coração de gratidão, é ser grato ao que o Senhor fez. Olha que interessante. E não esquecer. Quando eu sou agradecido por alguém, eu esqueço o que a pessoa fez por mim. Porque eu vou lá e simplesmente agradeço a pessoa. A pessoa me deu uma carona, eu vou lá e agradeço a carona que a pessoa me deu. Aí eu estou ali passando por ali, o irmão vai lá e paga um lanche lá no McDonald's, eu agradeço. Olha, vai orando. Que Deus me desvie do teu caminho. Prejuízo. Né? E aí, né, eu sou grato a isso. Né? Eu agradeço. Agora, gratidão é algo que não vou esquecer. Amém? Não importa o que essa pessoa até faça ou deixe de fazer para com a minha vida depois. Mas gratidão é algo que eu não esqueço. Amém? Gratidão é algo que eu não esqueço. E é por isso que na Bíblia, Deus, ele fala muitas vezes e várias vezes sobre gratidão. Amém? Então, aquele leproso, ele volta, né? Eu já até preguei sobre o leproso, né? Mas aquele leproso, Deus está falando hoje ao meu coração, que não foi só a lepra, mas ele já se tornou um bem-aventurado. Tem bem-aventurados aqui nessa noite, amém? E que Deus limpe, Deus te cure das raivas, das iras, de mágoas, de ressentimentos, mas limpe também o seu coração, amém? E um dos sinais de um coração limpo, né, como nós já falamos, o outro sinal é o quê? Coração grato. É interessante que, né, Jesus Cristo está indo para Jerusalém e ele vai fazer algo lá em Jerusalém, mas no meio do caminho ele recebe esses 10 leprosos. Mas não para por aí os sinais de como sermos limpos de coração. Aí no mesmo livro, né, no mesmo capítulo de Lucas, na mesma caminhada, né, depois que ele cura os leprosos, e um leproso volta e agradece ao Senhor, vem outra coisa muito interessante. Ele conta uma parábola aos discípulos. Não só aos discípulos, mas aos demais que estão ali também. A palavra do republicano e do fariseu. Me ajuda aí. Republicano, né? É o republicano e o fariseu. Que estão orando. Lá naquele muro das lamentações, lá no templo. Tem 2 homens orando. E um ora e fala assim, Senhor, eu cumpro isso, eu cumpro aquilo, eu faço isso, eu jejuo, eu sou o cara. Eu cumpro tudo aquilo que eu tenho que fazer. Mas tem um outro que reconhece, miserável homem que sou. Amém? Tem um outro lá orando e fala assim, Senhor, puxa vida, me perdoa. Eu não tenho nem coragem, nem condições de levantar a minha cabeça, erguer minha cabeça aos altos céus e clamar algum perdão. Porque eu sou tão errado. Isso é muito interessante, Igreja do Senhor, porque a gente vê o quê? A gente vê uma humildade diante do Senhor. O que é humildade diante do Senhor? É reconhecer a nossa pequenez diante do Senhor. É reconhecermos quem somos e quem Deus é. Amém? Porque aquele republicano, ele estava lá com toda a ousadia. Recentemente eu estou fazendo um levantamento de oração. Estou apaixonado por esse tema. E nessa brincadeira aí eu comecei a ler a Bíblia novamente, toda. Né? Então todo dia eu tenho que ler uns 4, 5 capítulos para adiantar alguma coisa. Né? Tem dia que é tumultuado, eu leio pelo menos 1 ou 2 eu leio antes de dormir. Todo dia. Quando eu chego no serviço mais cedo, eu pego a Bíblia e leio também um pouco lá. E uma das coisas que eu estou vendo são os homens de Deus que oraram
com ousadia. Aí você vai entender. Pastor, você falou agora. Os homens de Deus que oraram com autoridade diante do Senhor. E aí nós começamos a entender, aí nós começamos a entender, e eu estou entendendo algumas coisas, e como eu vejo, como eu estou aprendendo a orar, depois de 30 anos de evangelho, eu estou aprendendo a orar. Amém? E às vezes nós falamos assim, não, eu já sei orar. Não é assim? Não é assim que a gente fala? Não, eu já sei orar, eu aprendi a orar. Eu vou dar até aula de oração. Irmãos, eu não tenho vergonha de falar que depois de 30 anos no evangelho eu estou aprendendo a orar. Porque quando eu vejo as orações desses homens, é por isso que eu falei, Moisés foi um dos homens que mais orou, com muita sinceridade e propriedade diante do Senhor. Esse fariseu, ele olha com uma certa soberba. Eu quero que você entenda uma coisa, para que você tenha ousadia diante do Senhor, você tem que ter um coração limpo. Amém? Para que você tenha a ousadia correta para orar diante do Senhor, você tem que saber o que você está orando. Mas acima de tudo, saiba quem você é diante do Senhor. Amém? Então, Jesus Cristo, quando ele está indo para Jerusalém, ele vai nos ensinando algumas coisas, algumas situações, para que nós possamos realmente nos tornar limpos de coração. O problema que hoje em dia, o grande problema que hoje em dia, eu quero pegar as coisas fáceis e quero que essas coisas fáceis o Senhor venha transformar em milagres da minha vida. Amém? Então eu quero que as coisas fáceis se tornem milagres na minha vida. E eu sei que você precisa de milagre, eu preciso de milagre, a igreja precisa de milagre, esse povo precisa de milagre, e os milagres são necessários para que haja sinais. Amém? E não só sinais, simplesmente para que nós possamos simplesmente testemunhar e nos alegrar, mas sinais para que venha revelar que Deus continua nos amando, cuidando, foi ministrado hoje aqui, nos amando, cuidando, e que Cristo vai voltar. Amém? Os sinais são necessários. Até mesmo para que o povo que não crê aprenda a crer através do seu testemunho. Então eu entendo agora que muitas vezes as coisas não acontecem em nossas vidas porque nós cometemos um erro básico. Pastor, qual é o erro básico? Eu sei que se eu for limpo de coração, eu verei a Deus. Mas eu não sei como é ser limpo de coração, é uma delas. Ou eu não sei como eu faço para ser limpo de coração. Amém? Porque tem uma diferença. Quando eu não sei, a palavra de Deus fala assim que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Ou seja, o do não saber. Mas eu estou na igreja, irmãos, se eu sou um seguidor do Evangelho, se eu venho à casa do Pai, eu sou um adorador em espírito e em verdade. Sempre tem uma coisa, né? Eu sou um adorador em espírito e verdade. Eu procuro melhorar a cada dia. E as coisas têm que começar a funcionar em nossas vidas. Amém? E eu vou falar uma coisa no mínimo que tem que ter na sua vida. Amém? No mínimo tem que ter uma coisa na sua vida chamada, sabe o quê? Como diz no livro de Salmos, eu me deito e descanso e repouso em paz. Amém? Mas hoje em dia a sociedade acha que as coisas para estar certo a troca do carro, é a troca da casa. Né? Eu não estou falando que nada disso é errado, amém? Amém? É a prosperidade, é as coisas dar certo. Mas o básico da vida do cristão é deitar e falar assim, eu sei é o Deus que eu sirvo. E nós vamos estar chegando lá. Bem-aventurados limpos de coração. Então eu tenho que aprender como eu faço para ser limpo de coração. Não adianta, irmãos, não adianta você decorar
a Bíblia toda e não viver um versículo. Então prefira aprender um versículo e viver esse versículo. Amém? Eu, durante muitos anos, eu fiquei muito impressionado com os irmãos, né? Onde eu me converti, aqueles irmãos que falavam assim, capítulo tal, versículo tal, tal coisa. Eu tive um amigo meu que às vezes eu ligava para ele, eu trabalhava à noite, ele também trabalhava à noite, só que em outro posto, e aí eu ligava para ele e falava assim, ô irmão, o nome dele era Daniel, né? É Daniel porque ele não faleceu, né? Da Assembleia de Deus. Eu ligava para ele e falava assim, irmão, rapaz, não tinha YouTube, não tinha internet, tá? Irmão, onde é que está escrito, né? Tal coisa. Ele falava assim, ele pensava, tal lugar, capítulo tal, livro tal, capítulo tal, versículo tal. Você ia lá e estava lá. Uma benção. Hoje eu cheguei na igreja e falei assim, Alan, me ajuda aí. Onde é que está escrito aí? Né, Alan? A gente vai chegar lá, tá? Onde está escrito tal coisa aí na Bíblia aí, vê aí. Eu quero que, como igreja, nós possamos entender que nós temos que aprender e começar a viver a palavra do que decorar a palavra. Decorar a palavra não vai te levar a lugar nenhum. Agora, se você viver a palavra, vai te levar a ter um coração limpo e você vai ver a Deus, amém? E vai levar você a experiências com Deus ainda aqui na terra, amém? Eu não estou falando só da vida lá, amém? Que é boa, perfeita. Mas estou falando aqui e agora, aonde você vive, aonde você mora, aonde você trabalha, você vai começar a ter experiências com Deus, quando você entender o que é ser limpo de coração e se esforçar, amém? A palavra diz assim que Deus, Ele se alegra com as pessoas que se esforçam, amém? Olha que interessante, igreja do Senhor. Muitas vezes, nós desistimos sem lutar. Amém? As crianças voltaram, mas não vamos perder aqui não, porque eu quero que você saia daqui transformado hoje. Amém? Eu quero que você saia daqui com o coração um pouquinho mais limpo. Se você sair daqui nessa noite com o seu coração 1% mais limpo, eu falo, Senhor Deus, obrigado por ter me usado. Amém? Então eu queria que você continuasse prestando atenção. Mamãe e papai de plantão, fala para as crianças ficar quietinhas aí no cantinho. Amém? Quando acabar o culto, você brinca com elas. Amém? Então, presta bem atenção. Diz a palavra do Senhor que o Cristo, né? Então, lembra que nós já falamos? Amém? Nós falamos já de algumas situações para você ter o coração limpo. E como pastor, eu quero que você tenha o coração limpo. Deus abençoe, meu irmão. Uma boa noite de trabalho. Amém? E eu quero que você tenha o coração limpo. E é por isso, como igreja, a igreja, ela tem que ensinar a você. Amém? E aí diz a palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz assim, lá nós estamos no livro de Lucas, né? Agora eu estou chegando no versículo 16 e 17, né? Amém? E aí eu lembrava dessa passagem, e eu sei o que é viver essa passagem, mas eu falei, Alan, não estou lembrando, me ajuda aí. E o Alan é um homem que tem a Bíblia no celular. Vocês acharam que ia ser na mente, né? Ele tem a Bíblia no celular. Não é meu amigo Daniel, mas ele puxou lá e falou, pastor, é Lucas 18. Amém? Obrigado, Alan. Mas a gente tem que aprender a viver. Amém? Eu não quero que você seja uma igreja que decora, mas eu quero que você seja uma igreja que viva. Amém? Que seja com as tuas palavras. Às vezes quando eu falo aqui, irmãos, é na versão Paulo Paz. A igreja está acostumada comigo. Por isso que eu falo, é na versão Paulo Paz, não é na Almeida Ferreira, né, na King James, né, na atualizada e renovada. Porque o importante, irmão, é quando você lê a Bíblia, quando você lê um capítulo, você lê um versículo, então traduza para a tua versão, desde que não seja um negócio também distorcido, né? Mas traduza para o teu jeito e viva o que a palavra diz para a tua vida. Amém? E aí você vai entender que você está conseguindo ser limpo de coração. Amém? O problema é que eu já vi muitos cristãos falar assim, pastor, e muitos mesmo, tá? Que não tenha ninguém aqui. Mas eu já vi muitas pessoas falar assim, pastor, eu leio a Bíblia e não entendo nada.
Mas isso não dá direito a você também não viver nada de cristianismo na sua vida, amém? Porque amar o próximo é uma coisa simples. Perdoar é uma coisa simples, né? O básico eu sei que você sabe do que é ser cristão, amém? Então entenda isso. Pastor, faz tempo que eu não falo em línguas estranhas. Estamos preparando aí um trabalho especial para o Espírito Santo. Pastor, faz tempo que eu não sinto a Deus, pastor. Meu coração, eu estou oco por dentro, pastor. Sabe o que é, pastor? Eu vou para a igreja, eu não sinto nada. Eu estou em casa lá e eu oro lá, mas como se estivesse orando para a parede. Senhor Deus, pastor, eu quero sentir a Deus. Você quer sentir a Deus? Você quer sentir a presença do Senhor? Seja uma pessoa limpa de coração, amém? Amém? E a igreja está passando para você. Aí diz a palavra do Senhor que Cristo está ali, já reúne um monte de pessoa. E tá ali, quando nós chegamos no versículo de Lucas, no 16, né, Lucas 18, versículo, se quiser pôr aí, pode pôr, né? Lucas capítulo 18, versículo 16 e 17, se não falha a memória, né? Ou então Alan passou a cola errada para mim, mas está assim, né? Eu dividi as responsabilidades, né? Então, diz assim, que lá já está cheio de gente. E aí, vamos lá, está achando, né? Então diz assim, está cheio de gente. E está que nem a igreja hoje, cheio de criança. Cheio de criança. E aí as crianças, sabe como que é criança? Eu não preciso falar muito, né? Então elas querem se achegar a Cristo. E diz a palavra do Senhor que os discípulos começam a segurar, um negócio mais ou menos assim. Olha lá, mas Jesus chamando-os para si, disse, deixe vir a mim os meninos. Crianças, algumas versões, tá? Crianças, né? E não impeçais, porque delas, tais é o reino de Deus. Amém? Aí, pastor, mas como assim? Olha, vamos lá. Como assim? Vamos lá bem rapidinho para você entender uma coisa interessante. Eu quero falar de fé. Talvez o tempo não dê muito. Mas você fala assim, pastor, o que tem a ver Lucas capítulo 18, versículo 17, né? O que tem a ver criança querendo se achegar a Cristo, os discípulos barrando, e Cristo fala assim, deixa elas vir, porque delas é o reino dos céus. E o que tem a ver com os limpos de coração, lá em Mateus, lá no Sermão do Monte, né? Na bem-aventurança, né? Que nós lemos Mateus capítulo 5, versículo 8. O que tem a ver? Tem uma coisa simples que liga tudo isso. Aí eu falei fé. Amém? Se você não tiver fé, você não agrada a Deus. Se você não agrada a Deus, Deus não ouve tua oração. Amém? Porque assim, humanamente falando, pessoas que não me agradam, se eu puder, eu atravesso a rua. Vamos pôr assim mais ou menos? Amém? Não é assim que funciona? Pessoas que não te agradam, se você puder, você nem quer ver naquele dia. Amém? Posso ouvir um amém? Pessoa sincera, né? A igreja tem que ser o lugar da sinceridade, amém? Eu chego no meu local de serviço, na hora de manhã cedo lá, se eu puder evitar alguns elementos, eu vou evitar. Mas se não der, eu vou cumprimentar eles também. Amém? Então, se eu não agrado a Deus, eu dou o direito de Deus também evitar a minha oração, evitar a minha pessoa. Aí você fala assim, pastor, mas ainda não estou entendendo onde tu quer chegar. Olha que interessante. Tem bastante pai e mãe aqui hoje, amém? Olhando aqui, ó, rapaz, não tem, só tem um aqui, ó. Uma solteirinha. É isso mesmo, né? A maioria aqui é pais e mães hoje. Então pelo menos 90% vai entender o que eu quero dizer. Amém? Mas o Alan tem sobrinho, eu sei o que ele quer, eu sei que ele tem uma sobrinha que ele gosta muito. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, pais. Quem já prometeu algo para o filho? Amém? Papais em plantão aqui me ajuda. Quem já prometeu algo para o filho? Já olhei, né? Que eu estou vendo isso aí. Amém? Quem já falou assim para o filhinho assim, ó, né?
se você passar de ano, no final do ano eu te dou tal coisa. Né? Eu não estou falando se você cumpriu, tá? Aí é outra coisa, aí é outra conta. Eu estou só falando, lembra o dia que você prometeu algo para o teu filho. Amém? E como que funciona o negócio? Passa os dias, você até esquece. Mas a criança esquece? A criança não esquece. E aí eu vou te falar um negócio para você. Dependendo do que você promete para ele, fala a verdade, a criança até consegue. Não esqueceu não? Oh, meu Deus, que bênção. Continua na fé, porque eu vou falar sobre fé. Ainda dá tempo, né? E continua na fé. Olha que interessante. A criança, aquilo que você prometeu, ela visualiza, tá? Ela vive Hebreus 11, capítulo 1, melhor do que nós. Amém? Quem lembra Hebreus capítulo 11? Né? A fé é o fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu espero. Né? Então você que prometeu, né, a mamãe que prometeu uma boneca para a criança. Né? Você chega em casa assim, ela está brincando sozinha. Não é assim? O que é isso, menino? Não, o senhor me prometeu assim, a boneca, ela brinca, ela já imagina. Eu sei que criança hoje é celular, né? A maioria, né? Você vai chegar lá, ela está lá. Ela está até pensando no programa que ela vai pôr no celular que você vai dar para ela ainda. Ela já está pensando nos programas de celular. Você sabe o que é interessante? Eu sei que tem vários ensinos aqui, mas eu quero me, né, por causa até do horário. Aqui a gente podia ficar mais meia hora de ensino para a tua vida. Mas eu queria só você entender o seguinte. Pode ter certeza que essa criança, ela vai visualizar aquilo que você prometeu, ela não vai esquecer e ela vai viver até o dia que veio a promessa. Até o dia que ela passou de ano e falou, olha assim, pai Daniel, fiz minha parte. Mas o ano todo aquela criança viveu aquele momento pela fé. E não desistiu. Acabei de ser cobrado. Continua na fé, meu filho. Amém? Bem-aventurado o que crê. Você está entendendo porque Cristo fala assim, vem, deixa elas vir, porque é delas o reino dos céus. E quem mora no reino dos céus? Deus. E com quem que eu vou fazer morada lá? Deus. Com quem que eu vou conviver? Com Deus, rendendo glórias e aleluias. E por que o reino dos céus é das crianças? Porque tem simplicidade, porque tem humildade, porque tem fé, porque tem gratidão. Você já percebeu como criança é legal? Ela briga com a amiga e daqui meia hora, quem tem mais de 2 filhos sabe o que eu estou dizendo, né? Quem tem um sabe também, porque tem primo, tem escola, né? Tem tudo. Mas quem tem mais 2 filhos, quantas vezes eu vi meus 2 filhos brigarem? E não passa 10 minutos, pai, cadê meu neném? Acabou de brigar. Sabe, às vezes você chega do serviço cansado, só o pó, cheio de problema. Mas o melhor abraço que você recebe é daquela criança. E aí você fala, valeu a pena, compensou tudo. Amém? Está aprendendo a ter um coração limpo? Está aprendendo o que é ter um coração limpo? Você está aprendendo nessa noite como eu posso praticar para ter um coração limpo? Ministério de Louvor, quero orar. Amém. Vamos ficar de pé. Nem que seja uma pequena parte. Vem cá. Amém. Eu quero orar sobre a tua vida. Porque eu quero ver a Deus. Amém. Eu quero ter experiências com Deus. Quem quer ter experiência com Deus? Amém. Só tem experiência com Deus quem tem coração limpo. Amém. Só tem experiência com Deus quem tem coração limpo. Você só vai viver o sobrenatural quando você aprender e você entender que só pessoas que têm o coração limpo. Não está falando que não é um pecador. Olha que interessante. De repente Deus não está falando de
de que, só quem é santarrão que vai ter experiência com Deus. Deus está falando o quê? De coração limpo. Então às vezes nós erramos. Eu lembro de uma passagem quando o Senhor destrói toda a muralha de Jerusalém. Qual é a única família que sobreviveu à queda das muralhas de Jerusalém? A família de Raabe. Ela era uma santa, Raabe. Não, ela era uma prostituta. Olha a experiência que ela teve com Deus. Amém? Então eu quero que você entenda aqui nessa noite. Se você quer ter experiência com Deus, você quer voltar a sentir Deus na sua vida, então começa a limpar mais o teu coraçãozinho aí. Amém? Eu quero orar sobre a tua vida. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que nós como cristãos, ó Pai, possamos, Senhor Deus, aprender a limpar os nossos corações. Que nós, Senhor Deus, possamos caminhar, Senhor Deus, e trilhar um caminho, ó Pai, de uma melhoria de vida cristã a cada dia. Senhor Deus, que eu possa, juntamente com a tua igreja, ó Pai, andarmos em comunhão, em união, perdoando uns aos outros. Que nós possamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, entender, Senhor Deus, que gratidão, que perdão, que humildade e que a fé genuína, pura e sincera como de uma criança, nos torna mais limpo de coração. Pai amado, nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e nos transforma, ó Pai, nos transforma como uma criança, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós temos que voltar às vezes à inocência, igreja. A ansiedade, as preocupações não podem nos levar a crescer. Crescemos sem ter um Deus. Crescemos sem reconhecer quem é Deus. Quem somos? Não podemos viver longe do amor de Deus. Nós possamos entender, ó Pai, a esta inocência, Senhor, e que nós também possamos entender, Senhor, que seremos sempre dependentes de Ti, ó Pai. Que sejamos, ó Pai, e que nós possamos perdoar, Senhor. Que nós possamos perdoar, Senhor.
Que nós possamos, ó Pai, ser humilde, que nós possamos ser gratos e que nós possamos ter a fé dessas crianças, Senhor Deus. E que nós possamos ter, Senhor Deus, nosso coração limpo, ó Pai, porque nós queremos ver a Ti, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda, Senhor Deus, e na área espiritual tira o que não Te agrada de nossos corações, ó Pai. E na área material, ó Pai, que nós possamos nos esforçar, sim, nos esforçar, Senhor Deus, para sermos limpos de coração. Filho amado Jesus Cristo, obrigado, Senhor Deus, por mais um culto abençoado. Obrigado, ó Pai, por ter recebido nossos louvores, nossas adorações, ó Pai. Obrigado por ouvir as nossas orações. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra enviada. Obrigado por cada vida que veio à Tua casa de oração. E obrigado aos irmãos que na live participaram do culto, Pai. Nos guarda e nos protege, nos livrando do homem mau e homens e lábios fraudulentos. Que possamos retornar às nossas casas em segurança. Senhor, uma coisa eu te peço, traga sempre a verdade à tona, mas assim mesmo que doa, a liberdade ela cura, ela restaura e ela salva. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, o grande e infinito amor do Senhor, seja derramado dentro de vossos corações, e que o seu coração seja limpo. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, e haja paz em tua família, haja paz em tua alma. Que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja contigo aonde você estiver. Você nunca estará só. Esta é a bênção apostólica sendo ministrada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Aplauda o Senhor, abraça o teu irmão, amém.